Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Mateus 4, 1 ao 11. Vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Louvado seja Deus pela sua boa palavra. Irmãos, não existe povo na terra. A história nos mostra isso de uma forma muito interessante. Não há e nunca houve na terra nenhum povo que não tivesse nenhum tipo, não expressasse nenhum tipo de religiosidade, de vida religiosa, algum tipo de louvor, algum tipo de adoração, algum tipo de veneração. Isto é nato do ser humano. Isso é enraizado, nós nascemos com essa centelha do divino dentro de nós. Por quê? Porque lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, que nós temos o relato, o escrito, a história, a narração da criação do gênero humano, nós vemos que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos a eternidade dentro de nós. Nós temos essa fagulha, essa centelha do divino Deus dentro de nós. Nós sabemos que existe um Deus. Nós por vezes não o localizamos, nós por vezes não entendemos isso, nós por vezes batemos em portas erradas, nós por vezes buscamos encontrar Deus em nós mesmos. E esse texto que nós lemos como ensino básico, como ensino de Jesus para nós, ele nos ensina, acima de todas as coisas, nós adoramos apenas ao Senhor teu Deus adorarás. Isto revela a vontade de adorar, revela que a vontade de adorar é algo natural das pessoas. Mesmo aqueles que negam a Deus, mesmo aqueles que se autodenominam ateus, porque dizem Deus não existe, ou pelo menos Deus não pode ser provado, experimentado pessoalmente, então eu não tenho um relacionamento com Deus. Mesmo esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, mesmo esse tipo de pensamento, ele está declarando de uma outra forma que sim, existe algo que eu coloco a minha devoção, que é na minha negação. Alguns colocam a sua esperança, a sua fé, a sua salvação, os seus sonhos, os seus desejos em deuses. Eu não acredito em Deus, eu acho que Deus não existe, então eu acredito em quem? Em mim mesmo, de uma forma ou de outra. É impossível o ser humano ele perder essa motivação em crer, em adorar alguma coisa, mesmo que seja eu mesmo. Então, queridos, quando nós lemos esse texto, o comentário desse texto é bastante interessante, ou a narrativa desse texto é bastante interessante, porque logo após Jesus ter sido batizado por João Batista lá no Rio Jordão, Jesus é conduzido, e não é conduzido pelo diabo, é conduzido pelo próprio Deus até o deserto, e lá o texto diz que ele fica 40 dias, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas antes disso, no verso 1,
nós temos um detalhe bastante interessante, porque por vezes nós passamos por cima desse texto ou até ouvimos que depois de 40 dias, quando Jesus já estava fragilizado, fraco, com fome, com sede, cansado, seu corpo já enfraquecido, nesse momento de fragilidade, Satanás veio e começou a tentá-lo. O texto não diz isso. Se você prestou atenção na leitura, você viu lá no verso de número 1, que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, até o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Não houve momento na vida de Jesus que Jesus não tivesse sido tentado pelo diabo. E a tentação do diabo contra Jesus é muito parecida, é muito similar ao que acontece contra a minha vida e contra a sua. Satanás ele foi tentando Jesus, foi buscando brechas em Jesus dentro das necessidades. Veja que primeiramente no verso 3, Satanás tenta Jesus pedindo que ele transformasse pedras em pães, exatamente usando a sua fome, aquele momento que Jesus estava já fragilizado e faminto, para que ele suprisse as suas necessidades físicas. E é uma tentação que nós sofremos até hoje. Quantas pessoas perdem a sua vida correndo atrás apenas do pão de cada dia, correndo atrás apenas de necessidades, correndo atrás apenas dos prazeres, correndo atrás apenas daquilo que alimenta o seu corpo, mas enfraquece e empobrece a sua alma. Depois disso, Satanás continua tentando o Senhor, lá no verso de número 5, dizendo, olha, se jogue do pináculo do templo, se jogue do ponto mais alto do templo, e olha, os anjos não vão deixar você cair, Jesus. Eles virão com suas mãos e segurarão você, protegerão você, mal nenhum lhes sucederá. É exatamente a tentação de Jesus fazer algo espetacular, algo extraordinário, para ter fama, e as pessoas perdem a sua vida e a sua alma em busca de fama também. É interessante porque lá no versículo de número 8 diz que Satanás mostra lá do alto do monte todos os reinos e sua glória e sua riqueza e seu poder, e tenta Jesus dizendo o seguinte: é a mesma tentação que as pessoas recebem até hoje. Eu darei tudo que os seus olhos veem se você me adorar. Eu darei tudo o que de mais rico, de mais glorioso, mais jubiloso, mais poderoso. Eu te darei os reinos e o poder do mundo se você se curvar e me adorar e servir a mim. É interessante porque muitas pessoas têm vindo falsamente até os pés de Jesus com essa mesma promessa. Essa promessa não é de Jesus para os seus discípulos, essa promessa é de Satanás. Quem prometeu a riqueza, a glória, o poder, o mundo e os reinos se for adorado, não foi Jesus, foi o diabo. Jesus disse: você quer me seguir? Negue-te a ti mesmo, abra mão de tudo, tire tudo que você tem de bom e de valor, deixe de lado, negue-te a ti mesmo. Tome a minha cruz e me siga. Ou seja, o caminho de Jesus é o caminho do negar-se a si mesmo, é viver na dependência do Senhor. Esse é o caminho da glória não acontece, ele sempre passa pela cruz. A glória, ela acontece após a cruz, a ressurreição após a morte, a vida eterna após o martírio. Foi assim com o Senhor, não será diferente com você ou comigo. Então, quando nós lemos a respeito desse texto, e a respeito desse texto, o ponto central é a adoração, porque da maneira como Jesus respondeu a Satanás foi: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Então, a respeito da adoração somente a Deus, nós temos que entender alguns aspectos. E lembre-se, você tem toda a liberdade de pôr as suas dúvidas ou comentários aí no espaço dos comentários. Primeiramente, a verdadeira adoração tem como único objeto a pessoa de Deus.
A verdadeira adoração tem como único objeto a pessoa de Deus. Um comentarista bíblico chamado Ralph Martin, ele escreveu algo interessante que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: adoração é uma palavra nobre que significa atribuir, dar valor a um objeto. Por isso, adorar a Deus é atribuir a Deus, atribuir a Ele valor supremo, porque só Ele é digno. Então a verdadeira adoração, ela se centraliza em Deus, como a Bíblia recomenda em muitos lugares. A adoração a Deus é o centro da nossa vida. Não adoramos a nós mesmos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Há um grande erro, há um grande equívoco quando nós falamos a respeito da adoração, porque algumas pessoas adoram ou cultuam as suas tradições, ou seus ídolos, ou as pessoas. As pessoas hoje, elas têm ido atrás de pessoas, as pessoas têm ido atrás daquilo que lhes fazem bem, as pessoas têm adorado a si mesmas, têm prestado honra e glória a si mesmas, as pessoas adoram os símbolos, os bens. O dinheiro, ele é uma bênção se bem usado, mas é o mais carrasco dos patrões se ele for o nosso Senhor. Por isso Tiago diz, o problema não é o dinheiro, mas é o apego ao dinheiro, o apego aos bens. E o bem, ele pode ser o dinheiro, mas ele pode ser você ou eu mesmo. Quantas pessoas se apegam tão poderosamente, se arraigam ou ficam tão enraizadas com aquilo que elas têm, com aquilo que elas possuem, que elas não abrem mão para a palavra e para o novo do Senhor. Pessoas que são tão apegadas, tão amarradas aos seus cargos, às suas funções, pessoas que não abrem mão da expectativa do Senhor, não abrem mão daquilo que são, porque estão amarradas em histórias, em tradições, em manias, em achismos, estão amarradas nos seus cargos. Quantas pessoas não abrem mão daquilo que têm para que Deus faça algo novo e maravilhoso? Há outros que fazem da adoração um fim em si mesmas, estão mais preocupadas com a maneira como adorar ou o lugar onde adorar do que adorar em si mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás eu comentei com uns irmãos a respeito de uma pessoa que eu conheci, não que eu ouvi falar, eu conheci uma pessoa que abandonou a igreja porque ela não gostou da maneira como tinham mudado os bancos de lugar, a maneira como tinham mudado a disposição dos bancos, e ela chega num domingo na igreja e a igreja mudada, os bancos alternados, os bancos mudados. Aquela pessoa se ofendeu, porque por que e como e por que razão mudar os bancos de lugar? Aquilo ofendeu-a tão profundamente que ela esqueceu que ali é um lugar de adoração, de prestar cultos ao Senhor, e foi embora desgostosa e raivosa e nunca mais voltou. Não porque ela tenha sido ofendida, mas porque os bancos foram mudados de lugar. É uma história aparentemente tão boba, porque você pode pensar como é que alguém pode ser assim. Mas se coloque na posição daquela pessoa e troque os bancos por qualquer coisa que você acha que está certo ou que deve ser assim, e você vai ver que tanto aquela pessoa quanto eu ou quanto você não somos assim tão diferentes. O problema é que nós mudamos as nossas manias e a nossa maneira de entender as coisas, mas agimos da mesma maneira. Outros, por vezes, só admitem cultos formais, com uma rigidez litúrgica, com um inário que só pode ser tocado no órgão ou num piano. Outros não, acham que culto tem que ser um culto avivado, onde você chora, onde você sente arrepios, onde uma banda imensa toca, onde um coral imenso canta, onde só se o pregador for um pregador famoso, e aí vira o culto vira um show. Mas não é um show de adoração, é um culto de adoração a mim mesmo. Toda vez que eu coloco coisas que eu gosto, todas as vezes que eu atrelo a presença de Deus a rituais humanos, a modos,
a costumes, a formalismos humanos, eu esvazio o culto e não é mais um culto de adoração. É um ritual humano. Se eu acredito que Deus só é adorado se eu for de terno na igreja, ou se eu tiver o cabelo muito curto, ou o cabelo muito longo, se eu acredito que Deus só aceita a oração ajoelhado, ou Deus só aceita a oração em pé, eu esvaziei a centralidade da adoração. Eu esvaziei a importância da adoração. Importa que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade. Se Deus só aceita a oração de quem ora de joelhos, então Deus não aceita a oração de alguém deitado num leito de hospital. Se Deus só aceita a oração de alguém que ora de joelhos, Deus não aceita a oração de uma pessoa que foi amputada. Se Deus só aceita a oração de quem pode orar em pé, também Deus não aceita a oração de quem está no leito, que não pode ficar em pé, de alguém que é aleijado. Ele não pode ficar em pé, então ele não pode orar. Estão entendendo? São exemplos pequenos para verdades imensas. Nós não podemos diminuir a adoração. Nós não podemos reduzir o amor de Deus. Nós não podemos reduzir a adoração a Deus a meus gostos. Deus não é mais adorado porque eu fecho os olhos e levanto as mãos do que uma pessoa que está de olhos abertos ou uma pessoa que canta com a alma ligada no Senhor, mas de repente sentada no banco. Ela não é menos adoradora do que eu. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O grande problema é que a verdadeira adoração tem como único objeto, a única atenção, o Senhor. Se você faz coisas que as pessoas olham para você e falam: uau, como eu queria ser um adorador como essa pessoa, como esse homem ou como essa mulher. Se esse é o seu objeto, se essa é a sua motivação está errada e a sua adoração não alcança o coração de Deus. Então não é adoração, é apenas um show de fé. Você demonstra o quanto você é bom para isto ou para aquilo, mas isto não demonstra a sua espiritualidade. Nós não somos dependentes do templo para adorar. Esses meses em que a igreja física está fechada nos demonstram isso. Eu não preciso de um prédio para ser filho de Deus. Eu não preciso de um prédio para adorar a Deus. Mas eu preciso dele e do povo de Deus para juntos, como uma só fé e uma só congregação, juntos, irmanados, adorar o Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Então, o grande problema é esse. A igreja física está fechada há tanto tempo. Quer dizer então que há tanto tempo, há tantos meses, você não ora mais ao Senhor, você não tem a sua devocional particular com Cristo, você não lê a palavra, você não tem sido um fiel ofertante dizimista da igreja. O teu pecado não é contra a igreja, é contra o próprio Senhor. A infidelidade não está no porque a porta está fechada, mas é porque o teu coração está fechado. Porque as portas abertas, quando a igreja normalmente, e as igrejas estavam normalmente com as suas portas abertas, talvez o teu coração continuasse fechado da mesma forma. Entendeu como a adoração, ela tem como único objeto a pessoa de Deus? A cidade de Jerusalém, onde esse texto ele acontece, sempre foi um centro religioso. Sempre foi um lugar de peregrinação. Lá foi construído o templo, esse suntuoso, esse belíssimo templo de Salomão, que foi dedicado como local de adoração a Deus. Mas com o passar do tempo, o povo ele se mostrava mais comprometido com o templo, mais comprometido com o ritual, mais comprometido com as festas, mais comprometido com o que é visível do que com o Senhor. Importa que minha adoração esteja ligada no Senhor, seja no leito de hospital, seja dentro do templo, seja na sala da minha casa. Onde você está aí agora, participando juntamente conosco desse momento de estudo da palavra, onde você está é um templo de adoração ao Senhor, porque onde o povo de Deus está, ali o Senhor está também. Louvado seja o Senhor. Por isso não há mais o véu, não há mais a separação entre santo dos santos. Nós falamos com Deus face a face e Ele, em nome de Jesus, nos vê
nos ouve e nos responde para a glória e por amor dele mesmo. Então, queridos, a verdadeira adoração tem como único objeto a pessoa do próprio Deus. Mas uma segunda verdade que nós temos nesse texto é que a verdadeira adoração, ela é expressão de uma obediência voluntária. É uma obediência voluntária. O verdadeiro culto cristão, ele deve estar mais disposto a obedecer do que receber. Isso quer dizer que a adoração precisa ser uma resposta ao adorador, revelada através de ações cristãs. O grande problema é que às vezes nós achamos que adorar a Deus é o ritualismo. Nós achamos que adorar a Deus é a maneira como nos trajamos ou cantamos, ou porque temos esta ou aquela a organização dentro da nossa igreja, ou porque temos esta ou aquela sociedade dentro da igreja, ainda que sejam ótimas e úteis e louváveis, mas não são nenhuma delas que fazem nós sermos reino do Senhor. Nós somos povo do Senhor porque Cristo nos salvou em Jesus. Então a verdadeira adoração, ela é expressão da nossa obediência e da nossa obediência voluntária. O grande problema é que a adoração hoje, em muitos momentos, é uma adoração interesseira. Eu vou à igreja para ganhar. Eu vou à igreja para receber, eu vou à igreja para ter a minha vida restaurada, eu vou para a igreja, ou seja, você vai para. Você não vai pelo Senhor, você vai para si mesmo. É o interesseiro, é aquele... Você conhece gente interesseira? Gente que se aproxima de você e que se torna seu amigo ou sua amiga, mas não é porque gosta de você, é porque gosta de algo que você tem ou gosta de alguma coisa que você possa fazer por ela. E depois que você faz algo por ela, ela misteriosamente deixa de ser sua amiga. Por quê? Porque você não é interessante. Interessante é o que você pode fazer por ela. Muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus e buscam adorar a Deus em comunidade com o povo de Deus, não por amor, mas por interesse. E o interesse, ele demonstra exatamente a nossa ganância, a nossa cobiça e o nosso desejo mais profundo de termos vantagem em todas as coisas. E isso é abominação, é abominável ao coração de Deus. Por quê? Porque Deus ama aquele que se aproxima com um coração quebrantado, um coração dependente, um coração pequeno, um coração humilde, um coração que sabe que Deus é o único recurso que a minha alma precisa. E se o Senhor for meu castelo forte, meu socorro, bem presente em toda e qualquer situação, eu serei abençoado, poupado, livrado e restaurado. Portanto, as pessoas, elas chegam muitas vezes para adorar ao Senhor buscando um favor de Deus, buscando interesses do Senhor. Tanto é verdade que muitas pessoas se aproximam de Deus e das igrejas em busca de interesse daquilo que Deus pode fazer por elas, e depois que de uma forma ou outra elas conseguem aquilo ou bem próximo do que aquilo que elas queriam, elas debandam e vão embora da presença do Senhor, saem da igreja, muitas vezes vão buscar outras coisas em outros lugares. São buscadores de Deus, caçadores de Deus, mas o Senhor está perto daqueles que o buscam, daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Outras pessoas, elas se aproximam de Deus por medo de receber o castigo. Medo de serem punidos. Meu Deus, eu preciso ir na igreja, porque se eu não for na igreja, a minha semana vai ser uma tragédia. Eu vou ser dizimista, porque se eu não for dizimista, Deus vai me fazer ficar pobre. E Deus é como que um amaldiçoador da nossa vida. Não é nada disso. Eu não faço coisas para merecer o amor de Deus. Eu faço coisas como gratidão por aquilo, tudo que Deus já fez por mim. Não existe o melhor de Deus que está por vir. O melhor de Deus já veio em Jesus. E Jesus está habitando em espírito e em verdade na sua vida através do amado Espírito Santo de Deus. Portanto, nós não devemos adorar o Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor de uma forma ou de outra com medo de Deus nos castigar porque eu não fiz. Meu Deus, o que vai ser de mim? Hoje eu não li um salmo.
Ora, Deus não é um Deus que está na esquina esperando para nos dar um susto. Deus não é aquela pessoa de mau gosto que fica esperando a gente subir no tapete para puxar o nosso tapete. Deus não é o desmancha prazeres da nossa história. Um Deus que a gente é um Deus sempre irado, um Deus carrancudo, um Deus amargo, um Deus azedo, um Deus cinzento que não tem cor. Um Deus que não habita em nossos corações, um Deus que não tem prazer em nossa adoração. Não, a Bíblia não diz isso sobre Deus. Por que é que a gente cria? E veja, mesmo nós que tentamos ouvir a palavra, que buscamos o entendimento, que talvez você tenha anos e anos e anos de fé cristã, quantas e quantas vezes a gente ainda acredita que Deus é esse Deus vingador, que Deus é esse Deus cruel, que Deus é o Deus que não gosta, não pode me ver feliz, que logo me manda uma prova. Nós passamos pelos vales, isso é bíblico, para o crente e para o ateu. Jesus disse isso para nós: no mundo vocês teriam o quê? Aflições, problemas, isso é natural. É natural o que acontece, como é natural o ciclo da nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos, aqueles têm o prazer de terem longas vidas e por fim nós morremos, você e eu. É o ciclo natural das coisas. Nós fomos feitos para viver dessa forma e por fim não vivermos mais. Não tem diferenciação nas pessoas e nas coisas. Então, querido, não haja, não adore, não vá à igreja, não seja dizimista, não seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, não seja fiel a Deus com toda a força do seu ser, com medo de Deus não fazer algo por você. Porque não é o meu mérito, e essa é a maravilhosa graça de Deus. Não é o meu mérito, não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, ainda que eu deva me esforçar para ser hoje muito mais santo, muito mais justo, muito melhor do que ontem. É aquilo, eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz por mim, eu louvo a Deus pelas obras que Ele faz por mim, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já fez. É claro que eu não cheguei onde deveria chegar, a estatura do varão perfeito, mas louvado seja Deus, porque hoje nós somos melhores do que ontem. Esse é nosso desenvolver a nossa salvação. Então, as pessoas, elas por vezes adoram a Deus por interesse, às vezes adoram a Deus pelo medo de Deus dar-lhes algum castigo. O cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele adora a Deus motivado pelo que Deus é, não pelas obras de Deus. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu adoro a Deus pelo caráter dEle. Eu adoro a Deus pela misericórdia com que Ele responde às minhas orações, sara as minhas enfermidades e visita no meu coração. Na adoração, não somos chamados a expressar nossas necessidades ou possibilidades, mas sim obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer ao que Ele faz, obedecer às normas que o Senhor tem para cada um de nós. O ensino bíblico, e é isso que importa para nós. Às vezes você, ouvindo a palavra, e comigo acontece isso também, a gente ouve a palavra e fala assim: mas eu não concordo com isso, eu acho que devia ser diferente. Eu também acho. Eu também não concordo com algumas coisas humanamente, quando eu vejo a vida, analiso a vida, as coisas que estão acontecendo à minha volta, e falo: puxa, podia ser diferente, mas não são. As coisas são como são, e Deus dá às coisas, na sua palavra, os nomes que elas têm. Deus chama santidade de santidade e pecado de pecado. Deus chama Deus de glorioso, Deus chama a si mesmo do Deus que é o Deus que age poderosamente, e eu e você somos pó e cinza. Então, o ensino bíblico a respeito da adoração é que o homem foi criado para o louvor da glória do Senhor. É o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 até o 14. Ele mostra exatamente que eu e você, dentro do propósito maravilhoso de Deus para a nossa vida, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Então esse convite à adoração é estendido a cada um de nós.
Então não se aproxime de Deus com medo. Não se aproxime de Deus também como um negociador. Se aproxime de Deus como um filho ou uma filha grato por aquilo que você é, por aquilo que você tem de mais rico, poderoso e transformador na sua vida, que é saber que você é um eleito de Deus e que um dia, eternamente, estará no gozo eterno, nas delícias eternas ao lado do Senhor. Deus, ele traz na sua palavra algumas bênçãos da adoração sincera. Quando eu adoro a Deus sinceramente, e só ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto, eu tenho vantagens. Veja, a gente está sempre correndo atrás do lucro. Tem uma expressão que diz assim: não, as coisas não estão bem, eu vou correr agora, é só correr atrás do prejuízo. Negativo, pare de falar isso. Nós não devemos correr atrás do prejuízo. O prejuízo já nos alcança sem a gente correr atrás dele. Corra atrás do lucro, corra atrás daquilo que é bom, corra atrás daquilo que faz crescer, corra atrás daquilo que vai te prosperar fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Não há erro e não há pecado em querer, em desejar, em se esforçar para financeiramente prosperar. Porém, não ponha nisso o seu coração. E mais, não corra atrás de Deus com o objetivo de Deus, de uma forma barganhada, te dar os reinos da terra se você prostrado o adorar. Lembre-se do que nós lemos. Quem fez isso lá em Mateus capítulo 4, no verso de número 9, foi Satanás, não Jesus. Então, Jesus pode até dar os reinos da terra, alguém pode, mas ele sabe o que ele faz e sabe para quem ele dá. Portanto, se você tem posses, se você tem dinheiro ou se você não tem, não interessa. De qualquer forma, não ponha neles o seu coração, nem na riqueza, nem na pobreza, porque também temos o oposto. Tem gente que se aproxima de Deus porque quer enriquecer, porque quer ser mais rico do que é. E tem gente que acha que merece que Deus o ame, que Deus o abençoe, que Deus faça algo por ele porque é pobre, ou porque é feio, ou porque é favelado, ou porque ganha um salário mínimo, ou porque mora numa casa feia, ou porque tem um problema físico, então merece a benção de Deus. Saiba e guarde isso no fundo do seu coração. Nenhum habitante desse planeta, nenhum habitante do mundo merece as bênçãos de Deus. Tudo que Deus nos dá é fruto da misericórdia, da graça e do amor do Senhor derramado em nós, em Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Isso tira um fardo de nós. Sabe por quê? Porque tira de nós o fardo da perfeição para merecer. Perfeição para merecer. E eu vou falar de um fato que infelizmente acontecia e acontece terrivelmente em nossos dias. Infelizmente. Eu vou tentar ser o melhor filho, a melhor filha do mundo, porque se eu não fizer nada de errado, meu pai não vai me bater. Se eu não fizer nada de errado, minha mãe não vai me espancar. Você já ouviu, ou talvez até já tenha vivido coisas assim? É terrível. É um trauma que as pessoas guardam para o resto da sua eternidade, guardam para o resto da vida. Tem gente que acha que Deus é da mesma forma. É da mesma forma. Eu vou tentar ser justo, reto, perfeito, santo, para que Deus não me surre, para que Deus não me espanque. Não é assim, querido. Deus, ele sabe da minha limitação. Deus sabe da sua dor, Deus sabe da sua luta para ser hoje melhor do que ontem, vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Deus sabe da nossa luta, Ele sabe da nossa limitação também. E nós conhecemos o Senhor. Por isso que uma das coisas mais poderosas com que Deus nos trata é a sua misericórdia. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é Deus não me dar aquilo que eu mereço. E eu mereço sim que Deus me moa, mas Deus me abraça. Porque a misericórdia de Deus impede que Deus me dê o que eu mereço.
em Cristo Jesus. Para quem a misericórdia de Deus para quem a misericórdia do Senhor é entregue aos seus filhos e filhas. Quem é filho e filha de Deus? Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. A Ele adorarás, só Ele prestarás culto. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, mesmo nós sendo ainda pecadores, desobedientes, tendo pensamentos e decisões tolas, quantas vezes Deus, mesmo sabendo como a gente Deus nos abençoa quando nós de forma sincera o adoramos. Deus fortalece a nossa fé, Deus faz com que nós cresçamos espiritualmente, nós crescemos no conhecimento da palavra, nós crescemos na aprovação de Deus. Perto está o Senhor de todos que o adoram em espírito e verdade. Lembrem-se ter sempre disso, perto, próximo está o Senhor. Mesmo Deus nos vendo e vendo que nós erramos, falhamos e por vezes erramos mais do que acertamos. Mesmo assim, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, vem em nosso favor e nos aceita e nos ouve quando clamamos por socorro. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versos 23 e 24 dizem assim: Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem é que o Senhor procura como seus fiéis adoradores? Aqueles que o adoram, que o procuram em espírito e em verdade. Então, queridos, como adoradores, é necessário, é inegociável para mim e para você eliminarmos tudo o que possa ser obstáculo, barreira para que Deus aceite a nossa oração. Caso não levemos a sério toda essa necessidade, Deus ele rejeita a nossa adoração. Então, queridos, em nome do Senhor, a presença de Deus é muito mais importante na nossa adoração. A presença do Senhor, que é inegociável. Pode faltar o louvor, pode faltar a música, pode faltar a luz, pode faltar tudo, pode enfim a vida faltar, mas o Senhor nunca faltará em nós. Nós podemos tirar tudo da igreja, nós podemos tirar tudo do culto. Tirou Jesus, não sobra mais nada. Por isso, a resposta de Jesus não poderia ser outra à tentação de Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só adoramos ao Senhor, só cultuamos a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Deus nos abençoa então com a adoração. A certeza de que Deus aceita o culto do seu povo é a tranquilidade, é uma tranquilidade para nós e é um incentivo a continuarmos louvando ao Senhor. Que o nosso coração esteja adorando ao Senhor, que você adore ao Senhor, que você não busque o Senhor por interesse, que você não busque o Senhor com medo de receber castigos, mas que você adore o Senhor por alegria, por gratidão e por louvor, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Amém. Que Deus abençoe você. Que bom mais uma vez que você está conosco. Nós vamos orar e eu quero mais uma vez orar pela sua vida, orar pela sua família, desejando e declarando aqui a nossa dependência do Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Vamos orar, queridos, em nome e por amor de Jesus? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela Tua família reunida em torno da Tua palavra, sendo abençoados pelo Senhor. Pai, usa este momento de adoração, esse momento de estudo da Tua palavra para a glória do Teu nome. Traz direção ao coração do Teu povo, paz ao coração do Teu povo. Traz, ó Deus, alegria ao coração do Teu povo, sabendo que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Colocamos, ó Deus, a nossa nação diante do Teu altar uma vez mais. Pedimos que o Senhor abençoe ricamente a nossa cidade e também todo o nosso país, os nossos governantes. Toma conta deles, ó Pai, e usa esses homens e mulheres
para a glória do teu nome e para bem do teu povo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, continua cuidando de nós, continua nos livrando de todo o poder do mal. Declaramos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa dependência do Senhor, porque só ao Senhor nós adoramos. Nós não temos outro Deus, nem melhor nem maior do que apenas o Senhor. Abençoe, Pai, cada família representada, abençoe a vida e a família da nossa irmã Nilza Antunes, e assim, Deus, de uma forma muito especial, toma conta de nós. Aviva, ó Deus, a obra das tuas mãos, que somos nós mesmos. Cura-nos, cuida de nós, faz, ó Deus, a tua obra em nós. Tem misericórdia do teu povo, para a glória e honra de Jesus, que oramos e agradecemos no nome dele. Amém. Amém, querido Deus, abençoe hoje e sempre a sua vida, que você possa ser abençoado, cuidado, prosperado pelo Senhor a cada novo dia e a cada nova manhã, em nome e por amor de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.